Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Ruvian e no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês sobre um livro que é um romance muito fofo, divertido, cativante e que vai chegar em breve aqui no Brasil. Eu estou me referindo ao livro You If a View, da Jessica Joyce, que vai chegar aqui no Brasil com o título de Amor em Primeiro Plano e que será lançado ainda no mês de agosto pela editora Roku. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre a história desse livrinho aqui, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, ajudar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no História Ruvian. E aproveitem para me seguir nas redes sociais, Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o História Ruvian, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Aqui em You If a View, o Amor em Primeiro Plano, a gente vai conhecer um pouco mais da história da nossa protagonista, a Noelle, que é uma mulher de 28 anos, que no momento que o livro começa, ela tá passando por uma fase um pouco conturbada, meio ruim da vida dela. Para poder começar, a Noelle tinha um emprego que ela não gostava e mesmo assim ela acabou perdendo emprego e foi obrigada a voltar para casa dos pais dela. Então, por si só, já tá sendo extremamente frustrante ter que voltar para casa, tá sem dinheiro, buscar um novo emprego. Só quem já passou por esse processo de estar procurando emprego sabe quão frustrante é. E além disso, a Noelle também tá lidando com a questão do luto da avó dela, que a avó dela morreu faz alguns meses, mas como as duas eram muito próximas, a avó dela era uma das melhores amigas dela, a Noelle ainda tá sofrendo muito com isso, com essa questão do luto e da perda da avó. E em certo dia que a Noelle tava ajudando o pai dela a reorganizar algumas coisas da avó depois que a avó morreu, a Noelle acabou achando uma caixa com envelope lacrado e com algumas fotos antigas e cartas de amor da avó dela para um ex-namorado. E a Noelle ficou muito intrigada com aquilo e resolveu fazer um post, um vídeo despretensioso no TikTok contando a história da avó dela, que as duas eram muito próximas, melhores amigas, e que desde que a avó dela morreu ela tá sofrendo e ela tinha curiosidade de tentar se encontrar com esse ex-namorado da avó, saber se alguém conhece a respeito dele, se já tinha ouvido falar dele, porque conhecendo esse ex-namorado é uma forma de conhecer um pouco mais da história da avó dela. A Noelle e a avó dela, as duas eram muito próximas e elas tinham uma brincadeirinha pessoal entre as duas que era Tell Me a Secret, ou Conte-me um Segredo, que basicamente as duas viviam compartilhando segredinhos. E quando a Noelle era pequena, ela falava mais coisas de pequenos segredos que ela quebrava, tipo, ai, comi muito doce hoje, faltei escola, ai, dormi mais tarde. Tô dando alguns exemplos bobinhos, mas à medida que a Noelle foi crescendo, ela foi falando de alguns assuntos, foi falando da vida amorosa dela, de assuntos mais picantes. E a avó dela sempre compartilhando segredos, mas nunca falou sobre Paul, sobre esse ex-namorado, de forma que a Noelle tem curiosidade de saber a respeito dele, de quem foi esse ex-namorado que a avó teve, do porquê os dois terminaram. Porque conhecendo um pouco mais desse ex-namorado, ela pode conhecer um pouco mais da avó, dessa mulher que a avó dela foi. Então ela fica muito curiosa e faz esse vídeo no TikTok. O que a Noelle não esperava é que esse vídeo iria viralizar, ele acaba pegando mais de 2 milhões de comentários, de views, pessoas curiosas para poder saber. E entre essas pessoas tem um usuário que acaba comentando: eu conheço esse cara, ele chama Paul e é meu avô, bora encontrar? A princípio a Noelle fica um pouco receosa, até porque o perfil tem um número de usuário genérico, não tem foto. Ela fica assim, gente, será que isso é golpe? Será que é alguém que tá querendo brincar com a minha cara? Mas tanto o irmão da Noelle, o Thomas, quanto a cunhada dela, falou assim: Noelle, vai encontrar, arrisca, só vai numa cafeteria, algum lugar movimentado, de dia com muita gente. Se for realmente verdade, vai ser ótimo, que você vai poder descobrir um pouco mais do ex-namorado da vovó, da história da vovó, senão vida que segue. E quando a Noelle vai nesse encontro, de fato ela acaba sendo surpreendida. O primeiro porque de fato Paul existe, o ex-namorado da avó, é ele, vivo em carne e osso, está ali para poder contar as histórias. Mas o segundo fato é que o usuário contatou a Noelle falando: eu conheço ele, é o meu avô, bora se encontrar? É o Theo, que estudou com a Noelle na escola, no ensino médio. Os dois eram basicamente inimigozinhos, nêmesis na época da escola, que os dois viviam competindo para ver quem tirava a melhor nota, para ver quem tinha a melhor reputação. E tanto é que quando os dois foram se formar no ensino médio, tinha uma rixa para ver qual dos dois teria o futuro mais sucedido. E acabou tendo um pouquinho de rançozinho, um amargor, porque o Theo conseguiu sair na Forbes, abrir sua própria empresa, enquanto a Noelle não tá numa fase assim tão boa financeiramente e profissionalmente. Tudo isso parece uma brincadeirinha muito sem graça do universo, querendo pregar uma peça nela, porque de várias pessoas no mundo, justamente o neto do Paul tinha que ser o Theo, que é basicamente o inimigozinho da Noelle da época de escola. Porém, ela resolve deixar essa rixa entre os dois de lado para poder tentar se conectar com o Paul, conhecer um pouco mais da história do Paul, com sua avó, do início do romance dos dois, do porquê acabou, o que aconteceu entre eles, todo esse mistério que a avó nunca comentou com ela. E é a partir daí, dessa convivência da Noelle, conversando com o Paul, lendo as cartas antigas, vendo as fotos,
que eles vão acabar numa espécie de road trip pelos Estados Unidos, que seria uma rota muito importante pro Paul e pra avó da Noelle, que fazia parte do passado dos dois, que seria uma coisa importante para o relacionamento deles. E o Theo resolve junto, que vai acabar criando um cenário bem divertido para essa história, uma road trip entre a Noelle, o Paul e o Theo, que basicamente a Noelle não é tão fã do Theo, mas ela vai ser obrigada a conviver com ele durante esse certo período. E o If I View, O Amor em Primeiro Plano, da Jessica Joyce, é um livro extremamente divertido, fofo, cativante, envolvente e que acabou superando as minhas expectativas. Eu decidi ler esse livro porque eu vi um vídeo da Ana Caru comentando sobre como ela tinha gostado desse romancezinho, de como tinha sido divertido, e eu acabei sendo conquistada demais por essa narrativa, por essa história que a Jessica escreveu, que é o tipo de livro que você pega pra ler, que você começa a ler e você não quer mais largar, porque é realmente uma leitura muito gostosa. Eu lembro que eu comecei a ler esse livro, sei lá, sexta-feira, e li em poucos dias. Eu fiquei realmente muito entretida, as páginas iam voando, os capítulos iam voando, e realmente é um livrinho de romance extremamente cativante que vale muito a pena vocês darem uma chance e poder conhecer. A Noelle é uma protagonista que acabou me conquistando, talvez seja porque eu me identifico com algumas questões que a personagem passa, dessa questão da frustração de você tentar conseguir um emprego, se inserir no mercado de trabalho, de quão frustrante é de você querer poder agradar seus pais, deixar ser um peso para sua família, dessa sensação de, pô, tô sendo um peso aqui, de você querer tentar fazer uma coisa, buscar várias alternativas. E eu também achei muito linda essa relação da Noelle com a avó dela, de como as duas eram próximas, melhores amigas. Tem uma parte aqui no livro que a Noelle sabe que é muito estranho alguém falar, pô, minha melhor amiga é minha avó, mas aqui fica muito evidente como era importante esse laço que as duas compartilhavam, que as duas tinham uma com a outra, e de quão tocante era essa relação. Então toda essa viagem, essa trajetória, apesar de ter um lado divertido de ver a Noelle e o Theo que se odeiam, tendo que viajar juntos, tendo que conviver juntos, tendo que deixar as diferenças de lado para poder fazer essa viagem, tem essa parte divertida, cômica, além da química entre os personagens, que mais tarde eu vou falar. Mas é muito linda essa questão da Noelle descobrindo um pouco do passado da avó dela, que tinha muitas questões que a Noelle nem sabia sobre a avó dela, e de como ela conseguiu perceber que a avó dela era uma mulher extremamente forte, extremamente foda. E também nessa relação da Noelle com o Paul, de que ela acabou se apegando demais com o Paul, que é um senhorzinho muito fofo. Se por um lado a Noelle é o tipo de protagonista bastante expansiva, que fala muito e compartilha sobre a sua vida, o Theo já acaba sendo mais reservado, não fala tanto, não se expõe tanto. Mas à medida que a gente vai lendo, você acaba se apegando, gostando do personagem, percebendo que ele também tem um coração bom. Que de início ele parece apenas pra poder implicar com Noelle, parece que é apenas um cara bem sucedido e um pouquinho babaca, mas a gente vai percebendo que ele é muito mais que isso. Que sim, ele não consegue demonstrar tanto sua vulnerabilidade igual Noelle, mas a gente consegue ver também alguns traços dele, a relação dele com a avó, a importância também da relação entre o Theo e Paul, da relação entre os dois, de como o Paul foi uma figura muito importante pro Theo. Então você acaba se apegando ao personagem. E eu gostei bastante da construção do romance entre ele e a Noelle, como tudo acontece. É bem divertido. A química entre desses dois, pô, a gente quer, mas não podemos porque temos medo aqui que possa atrapalhar essa viagem, possa atrapalhar a relação da Noelle com o Paul, que alguma coisa possa dar errada. Mas também tem uma química inegável entre os dois. Uma química que talvez exista desde a época do ensino médio, daquelas competições entre os dois, porque será que era tudo apenas pela competição? Será que não tinha uns sentimentos a mais ali? Então é bem divertido você também poder acompanhar a construção desse romance, como tudo é feito, da química entre esses dois personagens, que realmente acaba sendo um casal que cativa demais. E um fato que eu achei bem interessante de observar é que ao longo da leitura a gente vai percebendo que o Theo se permite mostrar um pouco mais seu lado vulnerável. Claro que isso não acontece do dia pra noite, mas você consegue ver que aos pouquinhos ele vai mostrando um pouco das suas vulnerabilidades, falando dos seus medos e compartilhando um pouco mais, se abrindo um pouco mais com a Noelle. Então também é um processo bem interessante de se observar. Eu me diverti demais lendo e o If I View, O Amor em Primeiro Plano, porque realmente é um livro muito gostosinho, que te entretém. Eu amei que as referências tem um momento que citam sobre Grey's Anatomy, o McDreamy, o nosso famoso Derek Shepherd, as brincadeirinhas que é uma série que tá na, sei lá, 22ª, terceira, quinta, que enfim, Grey's Anatomy não tem fim, o pessoal faz piadinha com isso. Então tem vários momentos bem engraçados. A viagem deles, dessa road trip, das situações que eles passam, que também tem aqueles vários clichês, reservar um hotel só ter uma cama, de outras atrapalhadas que acabam acontecendo ao longo da viagem, então acaba sendo bem divertido de você poder ler. Além de ser muito gostosinho, da química do casal, é o tipo de livro que vai acabar
te prendendo. Então, se você está em busca de um livro de romance gostoso, à procura de uma coisa para poder, de um livro, de uma obra para te tirar da ressaca literária, realmente vale a pena dar uma chance para esse livro, aproveitar que ele está chegando aqui no Brasil, porque realmente é uma leitura que vale super a pena conhecer, investir, porque é muito gostoso, é bem divertido e é um livro que você consegue ler rapidinho, numa sentada só, porque te prende, te deixa entretido, te diverte. E às vezes é bom você poder ler um livrozinho assim rapidinho, divertido, que só vai te trazer pensamentos felizes. Então foi uma obra que acabou me surpreendendo demais. Quando eu fiquei sabendo da história desse livro, eu tinha assim, algumas expectativas, mas eu senti que o livro acabou me surpreendendo, foi melhor do que as minhas expectativas. Tiveram várias situações que me conquistaram. Uma química entre os personagens, romance fofo, dessa questão do luto, de como a personagem também faz pra lidar com o luto, que eu achei muito emocionante. Só quem passa pelo luto sabe que é um processo muito individual, que cada pessoa tem seu jeito de fazer pra poder lidar com o luto. Então foi um livro que, ao mesmo tempo que me divertiu bastante, que tinha essa química, também me emocionou. E eu tô muito feliz que a Roku vai estar trazendo esse livro, You If I View, Amor em Primeiro Plano, aqui pro Brasil, porque realmente é um livro muito gostosinho. E é o tipo de livro que daria um ótimo filme de comédia romântica, um filme pra sessão da tarde. E espero que algum dia alguma plataforma de streaming ou alguma, sei lá, alguém resolva adaptar esse livro para um roteiro, porque realmente é uma história muito cativante. É perfeito como um livro, eu também acho que seria perfeito como um filme, porque é muito cativante, muito gostosinho. Então aproveitem só essa dica, ainda mais se você é fã de romance, ou tá procurando uma leitura mais levinha, um livro para poder passar o tempo, para poder te entreter, porque realmente essa escolha daqui você não vai se arrepender. É um livrinho muito gostoso. Eu amei do início ao fim, eu fiquei muito empolgada. Eu lembro quando eu terminei de ler, meu namorado falou assim: como assim, Bruna, você começou esse livro ontem, você já tá terminando hoje? Porque realmente é o tipo de livro que você começa a ler e não quer mais largar. É muito viciante essa história. Eu tô muito feliz que a Roku vai trazer esse livro aqui pro Brasil, para poder proporcionar essa leitura para mais pessoas, que esse livro vai poder chegar a acesso a mais pessoas. Então, se vocês tiverem interesse em ler esse livro, vou deixar o link aqui de compras dele. Comprando por esse link, vocês me ajudam no canal sem gastar nada mais. E assim, nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouco mais de You If I View, ou Amor em Primeiro Plano, que pra mim foi um livro gostosinho e eu precisei vir falar com vocês sobre essa leitura. Até porque o livro vai chegar aqui no Brasil, eu quero poder divulgar, porque realmente foi uma história que eu gostei demais. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui em Editora Rúvia. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, que sim, isso também me ajuda demais, mais gente conhece meu trabalho. E me conta aqui nos comentários o que vocês acharam da premissa desse livro, se vocês já leram, têm vontade de ler. Me contem aqui que eu quero saber. Muito obrigada e até a próxima!